Olá pessoal, tudo bem? Ó, essa aula de banco de dados 2 aqui é uma aula introdutória a respeito dos grupos SQL, né? Então vamos lá, é uma aula bem simples, tá? Uma coisa teórica, tá? Então vamos lá. O SQL é o seguinte, vocês têm que entender o seguinte, existe a linguagem SQL. A linguagem SQL é uma linguagem universal, tá? Ela pode ser usada em qualquer lugar, você pode usar ela em banco de dados MySQL, SQL Server, você pode usar em Oracle, você pode usar em programações, na hora que você estiver programando em PHP, em Java, você pode usar. Ela é uma linguagem universal, tá? Por isso que a gente fala, estou falando linguagem SQL. Linguagem SQL é uma linguagem script. Por que script? Porque você, quando você vai executar ela, você executa linha a linha. Você faz a primeira linha, executa, você faz a segunda linha, você executa. Fora exceções da tabela, que a tabela você tem uma estrutura, a tabela já é o nome da tabela, tem estrutura, a tabela é diferente, mas você executa tudo uma vez só, tá? Estou falando linguagem SQL, cuidado. Linguagem SQL é uma coisa, banco de dados, MySQL, SQL Server, Oracle, Firebase, né? PostgreSQL são outra coisa, são softwares, tá? Que aí você vai baixar, você vai pegar essa linguagem SQL e vai usar lá dentro, tá? E você vai desenvolver lá. E essa linguagem universal, ela é muito usada já há muitos anos, linguagem fácil, tranquila de se trabalhar, não tem muito segredo trabalhar com ela, e é o que vocês vão usar aí no segundo e terceiro ano, tá? E no mercado também, tá? É uma linguagem que pode botar que vocês vão usar bastante, tá bom? Ela tá assim, ela tem esses grupos, DDL, DML, DQL, DCL, SRC e DTC, tá? Eu vou falar dos grupos mais importantes, são esses três, tá? Esses dois aqui é mais uma coisa mais avançada, é mais segundo semestre. E temos o DTC, que é os tipos de dados, tá? Eu acho que em lógica de programação, TPA, vocês devem ter aprendido tipo de dados, né? Aquele real, inteiro, texto. O SQL também tem. É fácil, hein? Fácil. Bico isso aí. Pode ficar tranquilos. Vamos lá. SQL, ó, estou falando em linguagem SQL. Ela é utilizada em sistema de direcionamento de banco de dados. A gente chama de SGBD, tá? Ok? Relacional, tá? Pessoal, voltando então aqui, ó, vamos lá. Então aqui, pessoal, a linguagem sistema de gerenciamento de banco de dados relacional. Isso aqui é o software, né? É software que vocês vão utilizar. Você instala o software para usar a linguagem SQL. E assim, essa linguagem SQL você pode usar em qualquer banco de dados, onde funciona até a linguagem de programação. É composta por esses subconjuntos e grupos de comandos, que eu mostrei agora para vocês aqui, ó. Que tem toda uma estrutura básica, tá? É básico. Aí vamos lá, vamos entender o SQL. Falei, conta, o SQL, quando vocês trabalham com SQL, com a linguagem SQL, a gente chama de DDL, Linguagem de Definição de Dados, tá? O que é definição de dados, pessoal? Seria o seguinte, você vai criar tabelas, criar banco de dados. É tudo a partir de você fazer a criação dos bancos de dados, das tabelas, você mexer com a estrutura das tabelas. O que é estrutura? Você mexer com chave primária, mexer com os campos. Eu posso alterar, posso criar, inserir campo, eu posso alterar o nome da tabela, alterar o nome do banco de dados, tá? Então, pessoal, definição de dados é quando você está criando, alterando, excluindo banco de dados e tabelas, tá? Deixa isso em mente, tá? É banco de dados e tabelas. É o momento que você cria toda essa tabela. E tabelas não vai ter só uma. Vocês vão ter 5, 6, 10 tabelas, 20 tabelas, vocês vão ter várias. Tá bom? Vocês vão ter só uma tabela. Beleza? Vocês vão estar trabalhando aí, né? Com N tabelas, e é o momento que você cria vários bancos, várias tabelas, tá? Vários bancos, um banco, né? E várias tabelas, tá bom? E aí, a gente chama de DDL, que é definição de dados. Eu estou definindo, eu estou criando nesse primeiro momento. Que é a primeira coisa, pessoal, cria banco e cria as tabelas. Aí vem aqui, ó, vamos lá, né? Ó, DDL, né? DDL, a gente tem aqui, ó, alter table, alter view, create database, create table, tá? Create index, create view, tá? Tá, pessoal? Então a gente tem aqui, ó, alter table, alter view, create database. Então, create database é muito usado. Então você cria banco de dados, você cria tabelas, você pode apagar banco de dados, você pode apagar tabelas, você pode alterar essas tabelas,
tá? Então tem tudo isso aqui é tudo para você trabalhar alterando tabelas, alterando banco de dados, criando banco de dados, alterando tabelas, assim vai. Isso aqui é tudo comandos para vocês trabalharem com definição de dados, tá? Aí, criou as tabelas, pessoal, vocês vão trabalhar o quê? Com manipulação, que a gente chama de DML, manipulação de dados. Isso aqui é usado para você manipular dados, tá? Você vai ter, uma vez que criou a tabela, você vai precisar inserir os dados, inserir seus registros, tá? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai trabalhar com manipulação, você está manipulando, você está inserindo dados, registros, né? Você está alterando esses registros, você está deletando, você está filtrando eles, tá? Então, pessoal, a parte de DML a gente chama de começar, você tem toda a tabela já pronta, bonitinho, já com chave primária, com os campos, atributos. Atributos são os tipos de dados, os seus atributos, no caso as propriedades, se é not num ou não, tudo isso aí, tá? E aí você vai fazer a manipulação desses dados, ok? Aí o que acontece? Manipulou, né? Você vai, né, inserir o dado, desculpa, né? Aí você vai trabalhar com esses comandos aqui, ó, insert, update, que é para editar dados, para excluir, para o join, esse join aqui é para junção de tabelas, você unir tabelas. O select, pessoal, ele está aqui, ó, né? Já vou falar dele, né? Ele está dentro da manipulação, porque nada mais é select. Select a gente chama de query, né? Query é pesquisa, consulta de dados. Quando você consulta dados, você traz aqueles dados, você também está manipulando. Mas a manipulação, ele cai muito no momento que você insere registro, você edita, né? Tá? Aí, ó, o que acontece no select? Olha só, data query language, ele tem só um grupo para ele, que é pesquisa de dados. O que acontece, pessoal? Nos livros, né, é muito utilizado em DML, livros, autores, né? No mercado de trabalho, ele é uma DQL, é uma query, é uma pesquisa, pessoal. É assim, a pesquisa, pessoal, é muito usada. Uma vez que você inseriu todos esses dados, está tudo insertado, quem vai utilizar muito essa parte de filtragem? O usuário. Vocês mesmo, quando vocês vão ao Mercado Livre, se você chamar o produto pelo menor preço, ele vai fazer filtragem dentro do banco. É ele que vai lá e filtra os dados dentro do banco e te traz pelo menor preço, tá? Então é muito usado em DQL, ok? Deixa eu minimizar isso aqui, né? Aqui, pessoal, vamos passar aqui. Aqui são storage procedures, são comandos e rotinas armazenados. Isso aqui é uma coisa avançada. Tem também, aqui é uma coisa avançada e que usa muita lógica de programação. Então aquele if, else, o while que vocês usaram muito em TPA, é muito usado aqui na storage procedure. Vocês perceberam que aqui, ó, não tem lógica de programação, né? Aqui, o que mais? Onde foi mais que eu passei aqui, ó? Também não tem lógica de programação. Isso aqui não tem nada de lógica. Isso aqui é script, linha a linha, muito fácil de fazer, tá? Você segue o que? Uma sintaxe. Você pega o insert. O que é sintaxe? É a regra, é fórmula. Você segue aquela fórmula lá, acabou. Você faz tranquilo. Depois copia e cola, acabou. Não tem segredo. Só que aqui, pessoal, já começa a ter rotinas, procedimentos, funções. Aí tem que usar um pouco de lógica de programação, tá? Que é bastante usado, é muita coisa avançada, ó. Olha só o que temos aqui, ó. Tudo a parte de function, procedure, ó, begin, exec, para executar begin é lógica de programação, ó, o if end aqui, ó, else, tudo isso é avançado. Triggers são gatilhos, é bem avançado, isso aqui também usa bastante lógica de programação. Aqui você trabalha tudo com lógica de programação, pessoal. Você começou a trabalhar com uma procedure, você vai trabalhar cálculo aqui, operadores lógicos, operadores relacionais, vai trabalhar a parte lógica, vai tudo aqui dentro, tá bom? E aí, pessoal, lembra que eu falei para vocês do DTC, comando tipo de dados? Tipo de dados, o que é? Você tem uma coluna, um campo, você tem um nome, código, né? Você tem toda a parte de colunas, né? Campo. Então você vai definir os campos, nome, código, endereço, dentro de uma tabela, de uma entidade. Esses campos, pessoal, tem que ter tipo de dados. Então o nome que ele é? Texto, inteiro, real. Então os tipos de dados aqui, ó, do SQL são esses. Tem tantos, hein, ó, big int, bit, char, binary, tem vários. Não é só isso, tem vários. Mas ó, deixa eu falar para vocês, pessoal. E a gente pega tipo de dados inteiros, quais são? Big int é inteiro, bit é inteiro, só aceita inteiro, tá? Que é inteiro? É somente número inteiros, 0 a 9 lá, né? Não pode ter decimal. E positivo e negativo. O int também é, small int também é, tiny int também é, tá? Todos eles são, né, int. O que muda de um para o outro, pessoal? O espaço, o big int aceita até 15 números.
O small int até 6 números. O int vai até 9 números, tá? Você pega aqui, pessoal, o real, decimal, float, tá? Todos eles são reais, tá? Ok? E aí a gente tem aqui, ó, o char e o varchar para trabalhar com textos. Ok? São os dois para texto. Tem esse text também. Pessoal, os que a gente usa mais: int, varchar, char, tá? Isso aqui usa bastante também, ok? Que mais aqui vamos usar aqui para... esse int aqui já falei. Aqui o decimal uso bastante, decimal. Datetime também uso bastante. Tá bom, pessoal? Esses são tipos de dados, tem vários, a gente vai aprender depois. E aí, pessoal, aqui a lista está completa. É claro, pessoal, que dentro do nosso SQL, que é uma linguagem muito fácil de se trabalhar, tem conjunto de funções pré-definidas, uma série de operadores lógicos, matemáticos, relacionais que também não estão aí. Tem outros que auxiliam, em outras que são especiais, auxiliares também do SQL que não estão aqui. Tem uma série de coisas, tá? E sobre o SQL, pessoal, ela é uma linguagem de consulta e manipulação, usando em banco de dados que são considerados de quarta geração, tá? Eles são quarta geração. Então, essa linguagem aqui, ela é de quarta geração. O que é quarta geração, pessoal? Linguagem humana. É uma linguagem que você vai conseguir entender. Se você colocar um insert, você sabe que ele vai inserir dados, tá? A linguagem SQL, ela se enquadra nessa categoria, por ter uma estrutura muito próxima à forma humana, que é de quarta geração. Mesmo sendo em inglês, mas é fácil. Ela é fácil uso, pessoal. É claro que tem algumas instruções mais que nem se a gente pegar aqui mais avançada, que nem eu falei do Story Procedure, aí se torna mais difícil, ela se torna um pouco mais complexa, extremamente mais complexa, se torna. Se você vai criar uma procedure, uma função, ela fica grande e se torna mais complexo, normal. Mas o que vocês vão aprender é bem tranquilo, muito fácil, é uma linha só ou duas que você vai fazer código e rodar. Foi desenvolvido pela IBM, tá? Que tem até hoje, aí, 74, pessoal. E era utilizado nesse projeto SystemR. Ele tinha uma autorização ainda, eles faziam um teste aí, mas não era uma coisa muito certa, tá? Depois parece que a Microsoft lançou o SQL Server e fez uma parceria com a IBM, vamos usar o SQL no SQL Server e foi, viu? E vai até hoje, uma linguagem fácil, tranquila de se trabalhar, não tem muito problema, ó. A gente vai utilizar, pessoal, esse banco de dados aqui, o MySQL, ó, tá? O MySQL aqui, o MySQL foi desenvolvido em 95, a versão 1.0, ele era console. O que é console? Aquela telinha do DOS, você instalava ele, aí você acessava com o usuário e senha, entrava numa telinha do DOS e ficava fazendo todos os códigos lá, e rodava lá mesmo, era meio estranho mesmo, né? Em 95 a primeira versão MySQL foi definitivo lançado, e a distribuição, isso que é legal, a distribuição do servidor dele, pessoal, porque você precisa de um servidor para rodar o MySQL, tá? Não é simplesmente instalar ele e começa a usar. Você precisa do servidor para simular, simular um servidor, né, MySQL rodando dentro do seu computador. Por que isso? Porque senão você tem que fazer o quê? Contratar a escola ou você contratar um servidor de fora, comprar, né? Contratar, você paga isso, aluguel, né? E aí você ia fazer os códigos MySQL e mandar para o servidor te der uma resposta. Você não vai fazer isso, né, pessoal? Então você instala um servidor à parte, local, na sua máquina local. E você põe lá o MySQL para rodar, ele fica rodando localmente. Então toda vez que você fizer um código no MySQL, você manda para esse servidor te dá a resposta, tá? Porque está local, tá? Foi desenvolvido por essa pessoa aqui, não vou falar o nome dela, né? Um nome complicado, Aladdin Peter, né? E o resultado foi um sucesso, mas que ele é distribuído hoje gratuitamente, pessoal. Até hoje, pessoal, mas que ele cresceu muito, tá? Muito. Ele é uma linguagem gratuita, fácil de instalar, é leve, tá? E totalmente diferente. Não é da Microsoft, tá? Ele é totalmente da MySQL, tá? No entanto, pessoal, eu deixei aqui para vocês. Se vocês quiserem adiantar na casa de vocês para instalação, vocês podem, ó. Quais softwares que vocês têm que instalar lá? O Workbench, ó, pessoal, esse Workbench, ele é ambiente gráfico. O que é ambiente gráfico? Você instala, você tem um editor de texto dentro dele, e ele tem todos os ícones para você utilizar, você rodar, você salvar. Ele é ambiente gráfico, que nem o PowerPoint aqui, ó, todo ambiente gráfico, né? Tá? Antigamente não era, que nem eu falei para vocês, 1.0 era o quê?
ele era 1.0, ele era console, você usava uma tela DOS, tá? O Champ, pessoal, 8.0 aqui, ó, é o que você vai instalar para rodar o servidor MySQL, tá? Ok? Então você precisa instalar ele para você rodar esse MySQL, beleza, pessoal? Então, se você não instalar o Champ, que ele tem um servidor lá, MySQL dentro dele, você vai instalar o MySQL, mas você não consegue trabalhar. Você precisa do Champ para ir rodando, tá? Ele é gratuito, versão 8.0, julho de 2020 que eu peguei aqui. Pode se baixar nesses links aqui, o MySQL. Você não precisa fazer login. Lá embaixo você vai encontrar isso aqui, ó. No thanks, né? Já quero baixar, tá bom? O Champ hoje também é gratuito 8.0, você pode baixar ali desse link, vocês quiserem ir preparando aí, eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso, mas se quiser adiantando, tá bom? E aqui, pessoal, deixei um vídeo que ajuda bastante, vocês podem assistir, além disso tudo que eu falei, né? Falei pra caramba, né? E um questionário que eu vou abrir atividade, prestem atenção, vou abrir atividade. Vocês vão montar esse questionário em doc, txt, me manda aí no Teams pela atividade. Não põe no chat privado, agora eu vou abrir atividade. Como as coisas já estão se acertando, eu já consigo abrir atividade e deixar aberto. Manda em doc, manda em txt, pdf. Pessoal, o importante é o questionário tá feito lá, tá? Eu olhar, dar uma olhadinha, eu dou uma olhada por cima, ver se tem alguma coisa estranha, eu devolvo, senão... Meu, pau na máquina aqui, eu dou ok aqui, já dou uma nota para vocês, tá? Agora eu já vou abrir a atividade. Aqui, pessoal, tem um questionário aqui legal, tá? Tranquilo, dá para vocês pesquisarem, ó. Aqui você vai falar um pouquinho sobre cada um desses aqui. Como o banco de dados relacional organiza seus dados, defina campo, registro, tabela e banco de dados. O que é um banco de dados relacional ou em rede. Ó, aqui eu estou perguntando sobre Big Data, né? Cite exemplos sobre Big Data. Big Data é um novo modelo de banco de dados, né? Aqui eu deixei um link para vocês pesquisarem, né? Quais são os subconjuntos que compõem a linguagem SQL? Até tem aqui. A geração da SQL, né? Até eu falei quarta geração. Por quê, né? Porque é linguagem humana. Qual a diferença entre informação e dados? Tem uma diferença gritante, hein? Cuidado. No vídeo ele fala sobre a SQL, explique sobre essa linguagem de banco de dados. Esse vídeo ele fala, né? O que é, tá bom? Vocês podem enviar na plataforma Teams, Doc, TXT, eu não vou ficar mudando muito isso aqui não, tá? E aqui está o formato de como vai ser a nota, de 1 a 4, 5, tá? Os critérios de avaliação, tá bom, pessoal? Tudo belezinha aqui, dá para vocês estudarem aí, qualquer dúvida eu tô aqui no horário de aula. Até mais, pessoal.